Oh, mas que alegria! Estamos aqui no Rio de Janeiro, agora com a Monique, que é atriz, pós-graduada em Psicologia Positiva. Ela faz um monte de post legal, vocês têm que seguir ela nas redes sociais. E vai ser um prazer conversar com você, Monique. Que delícia. Obrigada Pô, pelo convite. Tô vendo um livro da tua mesa, que livro é esse aí? Deixa ser curioso. Eu sou curioso mesmo. Esse livro, na verdade, eu estava até conversando aqui antes da gente começar, foi muito engraçado, né? Só para corrigir, posso corrigir? Claro. Eu sou jornalista pós-graduada em Psicologia Positiva. Uhul! Pronto. Jornalista pós-graduada em Psicologia Positiva. Show de bola. Então, as pessoas falam que a gente na vida tem que plantar uma árvore, ter filho, escrever um livro. Eu tive 2 filhos, até plantei uma árvore, Plantou? mas pouco. Sim, eu tenho uma casa na serra, tal, fui lá e plantei um pezinho e tal. E nunca tive sonho de escrever livro. Olha que doido, mas a minha jornada foi tão bacana, foi uma jornada assim de dor e de chegar a um ponto tão legal que eu fui convidada pela editora Planeta para escrever. Quando eles me ligaram para falar, a gente queria que você escrevesse um livro, tal, contando essa jornada da atriz, né, da vida toda, que de repente vira uma chave e se transforma, traz conteúdo para a mulher, transforma vidas, inspira mulheres, né? Falei, eu escrevi um livro? Falei, tá bom. Aí ele falou, você precisa de alguém para escrever? Eu falei, não, eu gostaria de escrever, porque eu sou jornalista, eu sei que eu escrevo bem. Aí eu falei, quanto tempo vocês têm? Ele falou, que vocês me dão, né? 6 meses. Falei, beleza. Em 1 mês o livro estava pronto. Que beleza. Pronto. Isso aqui, ó, o livro de cabeceira da mulherada, tá? Mulherada que quer virar a chave, quer mudar a sua história, quer fazer alguma coisa que tá cansada dessa vida. E como tem mulher que tá cansada da vida? Tudo aqui. Nossa, vai ser legal demais e a gente vai, né, divulgar nosso podcast porque a gente quer que a vida das pessoas melhore. E isso. Que legal que você está cumprindo um propósito gigante. Virou um propósito. E eu tô com uma musiquinha na cabeça, desde manhã, que eu falei, nossa, vou falar com a Monique. Aí eu tô com cremogema. Cremogema. É a coisa mais gostosa desse mundo. Porque, na verdade, eu comecei a minha carreira muito pequenininha. Eu sou de Belo Horizonte, estava um dia, a gente mudou para o Rio, dificuldade financeira do papai, e um dia eu estava numa pracinha, um produtor de elenco, imagina, 1971, me viu na pracinha, me achou muito bonitinha e tal. Eu era bem engraçadinha, né? Eu tinha um cabelão na cintura, cheio de sardinha, desinibida, ainda tinha caído da escada. Eu era banguela, desde os 2 anos, porque a idade de ficar banguela é 7. Me chamou para fazer propaganda, a mamãe deixou, eu comecei a fazer, eu fiz muita propaganda, muita, dos 3 aos 10 eu fui a garota propaganda. E uma propaganda que passou durante muitos anos. Foi a Cremogema e eu tô lá. E aí, o que me vem é, nossa, você bateu sucesso, teve sucesso, muito nova, né? O que era sucesso para você na época? O que é sucesso para você hoje? Na verdade, as coisas aconteceram comigo muito despretensiosamente. Tá. Fui chamada, fiz propaganda, papai sempre enrolado de grana, então eu podia pagar minha escola, meu balé, minhas roupas, eu tinha que estar sempre arrumadinha, afinal de contas eu estava sempre trabalhando. Aos 10 anos eu pedi para a mamãe, quero fazer novela, quero ser atriz. Mamãe levou, fiz o teste, passei. Então as coisas aconteceram com muita facilidade para mim, despretensiosamente. Então o sucesso para mim ali era a vida que eu tinha. Uma menina que era uma graça, que tinha muitas amigas, eu sempre fui muito agregadora, eu era aquela que tem gente brigada, eu já pegava, já resolvia. Eu era aquela que, se tinha alguém sofrendo bullying na escola, eu era aquela que dava a mão e trazia, e isso fazia diferença porque eu já era famosa. Dane-se ser famosa, mas fazia toda a diferença em 1980, em 1985, você ter uma menina que faz novela das 8, né? Na época era novela das 8, né? Então, assim, então o sucesso para mim era aquela vida que eu tinha. Trabalhar, poder comprar as coisinhas que eu queria, ter muitas amigas, eu morava em Ipanema, do lado da praia. Então eu tive uma infância, uma adolescência, assim, de sucesso. Era aquilo, é só ser feliz naquele momento. Sucesso hoje para mim já é completamente diferente. Sucesso hoje para mim é quando eu chego à noite em casa. Aí eu chamo a Vitória, minha filha de 22 anos, o Theo, meu filho de 20, meu marido, Léo, amor da minha vida. E a gente deita na cama os 4 para contar o dia. E dá risada, e fica, esse é o maior sucesso, meu Deus, eu sou tão grata a Deus. E eu falo na frente deles, meu Deus, obrigada. Obrigada por isso, eu só quero isso, é o maior sucesso da minha vida. Essa harmonia, essa família que eu consegui, tão bacana, tão bacana. E a rede social tem alta, né?
E os jovens estão sofrendo porque acessa muito, né? E fica Não só os jovens, a gente também, né? Eu não queria assumir, né? Mas Não, sim, eu eu falo pro assumo. meu filho, do tipo, cara, eu fico viciado nessa tela, você não pode ficar Qual a viciado. idade do teu Ele filho? tá com 8, eu já prometi o celular pra ele com 12, eu já mudei pra 15 e agora eu falo 40. Filho, Você quando você viu? fizer 40, eu vou te dar o celular, mas eu não vou te dar Esquece, mais celular. deleta. Mas você viu que saiu uma matéria ontem em algum lugar, eu não parei para ler, que eu estava na correria. Crianças que ficam nas telas antes dos 13 anos causam danos ao cérebro. Então, pelo menos segura até os 13, Vou porque pelo segurar, menos vou segurar. a gente vai acreditando nessas coisas, porque é o nosso filho, é o nosso bem mais precioso. É, mas- Você não pode ouvir uma coisa dessa e fingir que não ouviu. Sim, sim, é verdade. E o que eu daria de dica se ele achasse que o ser famoso é a chave da felicidade, né? Tipo, ele tá com 15 anos ali, ai, não, pai, eu preciso ser famoso e tal. Qual que é a dica que eu... Sabe qual é a questão? Na verdade, lá na minha época, era muito difícil ser famoso, porque não tinha rede social. Então, você realmente tinha que fazer um trabalho, você realmente tinha que ir conquistando as pessoas. Era difícil. Hoje, chegou um momento que eu não sei quem foi que disse, gente, me deu um branco, me dá licença, eu estou na menopausa, eu esqueço tudo. Quem foi que falou, se vocês quiserem checar aí, meninas, para mim, que no futuro todos terão 15 minutos de fama? Veio para mim quem foi. Chegou esse momento. Qualquer um. A moça que está no avião e não cede um lugar para outra, Nossa, esse- ela teve os 15 minutos de fama, fez publi pra caramba. O mendigo que foi achado tendo relação com uma mulher dentro do carro, esse cara teve os 15 minutos de fama, passou a ser um cara... Então, assim, hoje qualquer coisa é famoso. A questão é que o sucesso é efêmero, né? É efêmero, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Tá. Então não adianta você querer conquistar um sucesso de qualquer coisa, com alguma coisa viralizada, porque vai passar. E é tão ruim quando você chega num topo e sente que você está caindo. Então é o seguinte, para mim, ter sucesso e ser famoso é você fazer um trabalho com propósito. Quando você faz com propósito, as coisas vão acontecendo. Você vai crescendo naquele meio, naquele ambiente que você está. E aí, meu amor, você vai ser famoso como consequência. Não importa se é nas redes sociais e tudo, mas assim, tem que ter muito cuidado com essas crianças hoje, porque eles acham o máximo ser famoso, influenciador, blogueiro. É isso. É a carreira, né, do momento, você é youtuber, coisas assim. E você falou de efemeridade, eu gostei disso. Você fez sucesso ali com, né, 3, 10 anos, foi pra Globo. Seu sucesso foi sempre assim? Não, não. Mas aí o meu sucesso realmente mudou, a minha história mudou completamente por escolhas. Porque aí até os 17 anos era aquela menina que só fazia novela, trabalhava, ganhava bem, feliz. De uma hora para outra eu comecei a fazer escolhas erradas. Primeiro por causa de namorado, que o namorado não quer mais que você trabalhe, aí você começa a recusar convite. Aí eu mudei para Belo Horizonte com meu pai. Aí, sabe quando as coisas foram acontecendo, você vai fazendo escolhas erradas? Tá. Nesse momento eu fui para Belo Horizonte, desenvolvi uma bulimia. Eu fiquei 6 anos. Para quem não sabe, né, bulimia é você ter uma compulsão alimentar, comer, até você quase explodir. Para não explodir, você provoca o vômito. Eu só fiz 6 anos. Eu cheguei a vomitar 7 vezes num dia. Foi um sofrimento assim, eu vomitava aos prantos. Porque aí que tá. Eu sabia que eu tinha me colocado ali. Ninguém me colocou. Foram as minhas escolhas que me trouxeram um vazio gigante. E para suprir esse vazio, eu comecei a comer. Sabe? Aí depois eu entrei num relacionamento abusivo. Também, desde o início, eu sacava que aquela pessoa não tinha a ver comigo. Mas aquela carência, falta de autoestima, aquela dependência de outro para ser feliz. Isso tudo afetou. Então, assim, a minha carreira fez disso para isso, né? Eu sofri, porque quando eu estava em Belo Horizonte, nesse momento aí crucial, eu tive um convite para fazer uma das protagonistas da novela O Outro, que era uma novela das 9, com Francisco Cuoco. Não aceitei. E tive um convite também para fazer uma das protagonistas da novela Corpo Santo, na Manchete, que nem existe mais, né? Rede Manchete. Esses 2 nãos, que foram escolhas minhas, me fizeram chorar por muitos anos. Então, até eu amadurecer, entender a responsabilidade minha naqueles fundos do poço, nas M's que eu tinha feito, ninguém tinha me colocado, e começar a fazer novas escolhas, entender que eu que tenho que fazer por mim, que eu que tinha que correr atrás, que eu quiser... Então, aí a gente começou a subir de novo. Você vê, hoje eu faço sucesso, né? O que é sucesso? Tá aí, tá podendo transformar a vida de mulheres. Eu recebo mensagens incríveis. Um dia eu postei uma que o seu Instagram mudou a minha vida. Que legal. Às vezes eu fico assim, como? Mas é isso que eu recebo. Então, esse novo
essa nova ascensão já é uma ascensão diferente. É uma ascensão que eu me mexi, eu fiz, eu chorei, eu caí, eu pensei em desistir, eu tive que ter coragem, eu fui com medo. Então, assim, a minha história, ela é assim. Mas hoje, com quase 60 anos, né, vou fazer... Ainda não estou nos 60 mais, estou nos 60 menos 2. Com quase 60 anos, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu gostei dessa história de você com a família. E é o simples, né? É isso. É aquela comunhão. É isso. Então, assim, a vida não é fácil para ninguém. Mas quando eu entendi que essas escolhas, que a responsabilidade de cada fundo do poço foi minha, e que a responsabilidade de eu ser feliz ou de eu me realizar era minha, eu sempre falo o seguinte: não importa se sua esposa te ama, teu filho te ama, tua família te ama, meu amor, ninguém vai fazer por você. Não importa quando te ame. Não, ninguém vai fazer. Ou você faz, ou então você vai ficar no mesmo lugar. E muitas vezes eu pergunto, tá bom, mas recebo muitas mensagens, tô num relacionamento abusivo, tô num relacionamento, meu marido não me valoriza, meu marido não me leva para passear, meu marido me xinga de gorda, me xinga de baranga. Aí eu entendo, bom, você tá feliz? Não. Como é que você se vê daqui a 5, 10, 15 anos nesse mesmo lugar? Não, pelo amor de Deus, eu não aguento. Então tem que fazer alguma coisa agora. Porque o tempo passa. E é muito ruim, né? quando você chega lá, porque tem aquela coisa de se arrepender, né? Por exemplo, eu me arrependo profundamente de quando eu disse os 2 nãos lá atrás. Sim. Porque aquilo me desencadeou muito sofrimento. Tudo bem, talvez se eu tivesse dito sim, a minha jornada não seria hoje essa, né? Porque tudo que eu falo hoje, tudo que eu vivencio hoje, é de acordo com as dores. Sim, sim. Mas assim, a gente se arrepende do que a gente não fez. Eu me arrependi de um não. Então, assim, você vai ficar parada, não vai fazer, lá na frente eu não tenho dúvida. Você vai falar, caramba, por que eu não fiz há 10 anos atrás? Porque, infelizmente, é o que a gente fala, né? Do etarismo, dessas dificuldades todas que a gente vê. Vai ficando mais difícil. Até pela nossa animação, pela nossa disposição de fazer acontecer. Vai ficando mais difícil, né, gente? Tá tudo bem. Eu posso te fazer uma pergunta sobre relacionamentos abusivos? Claro, deve. Como que uma mulher identifica que está num relacionamento abusivo? E uma dica para os homens: não façam isso, que isso é horroroso. Olha só. Desculpa, mas é muito difícil dar essa dica para os homens, porque o homem que faz isso são homens doentes, são narcisistas. Então, assim, é difícil chegar para esse cara e falar, porque ele não enxerga. Não. Assim, muitas mulheres me mandam, falam, Monique, graças aos seus posts, eu descobri que eu estava num relacionamento abusivo. Gente, primeiro que ele faz coisas que vão contra o que você realmente quer e diz que é por amor. Não, eu não quero que você use essa roupa, tá muito decotada, porque eu te amo, eu quero te proteger. Olha, eu acho que você não deveria sair com essas amigas. Essas amigas são muito alegres e tal. De repente, você vai passar por uma mulher oferecida que você não é, mas é porque eu te amo. Então, assim, tudo que eles fazem porque te amam, mas te traz sofrimento, não é porque ama. Não é. Por exemplo, no meu relacionamento abusivo, eu tenho uma tatuagem. Ele dizia que tatuagem não era legal para uma mulher chique e tal. Então, eu só podia usar roupa coberta. Mas eu adoro. Porque eu te amo. Porque eu te amo, é para te poupar. Eu sempre fui muito simpática. Eu sou dessa, que chega, abraça, beija, fala com as pessoas e tal. Quando eu andava na rua e por acaso encontrava alguém, amigos antigos, e eu ia, que saudade. Ele falou, você é oferecida. Você tem que ser mais contida. Uma mulher chique, elegante, é mais contida. E isso tudo ele ia fazendo a minha cabeça e eu acreditava que ele estava certo. Tem uma história que eu conto, uma vez eu fui dar uma entrevista e o jornalista perguntou assim, qual é o teu prato preferido? Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, gente, eu nunca esqueço essa cena, parece que eu estou na cena. Fala que é rabada, porque rabada é o meu prato preferido e um casal que tem sintonia gosta da mesma coisa. O que eu respondi? Rabada. Porque eu já não era eu. Então, quando você deixa de ser aquela pessoa que você é, a sua essência, de poder fazer as coisas que você ama, que você gosta. Um cara que quer te manipular o tempo inteiro, um cara que te culpa. Tudo que dá errado, eles conseguem virar o jogo. Quantas vezes eu preciso pedir perdão por uma coisa que eu não tinha feito? Eles viram o jogo, né? E aí, desculpa. Claro, homens, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas é difícil.
Sim. Quem faz isso com uma mulher não consegue enxergar. Não enxerga. Não Porque vê. acha que Não tá vê o fazendo seu por amor. lado. Então, na verdade, assim, dificilmente eu acho que é possível resgatar uma relação com esse tipo de homem. Por quê? Porque ele enxerga, ele promete que vai mudar, ele se ajoelha 1 milhão de vezes e daqui a 3, 4 dias volta tudo a estaca E zero. às vezes faz ele se tudo de novo. ajoelha pra manipular. Não, ele sofre mesmo. Sofre. Sofre. Pelo amor de Deus, me larga, pelo amor de Deus, eu te amo, eu te amo. Porque eles amam, não estou dizendo que eles não amam, mas amam de um jeito que a gente não merece, não quer. Entendi. Então, assim, normalmente, quando você está num relacionamento desse, a solução é sair. Porque, olha só, eu saí de um relacionamento desse, 8 anos, difícil pra caramba, e 1 ano depois encontrei um homem da minha vida e que me ama do jeito que eu sou. Eu falo do jeito que eu quero, eu viajo a trabalho, eu uso a roupa que eu quero. Ele simplesmente me ama. E ponto. Esse é o amor. O amor, você não pode tolir ninguém de nada, você não tem que ficar convencendo. Eu e o Léo, a gente não briga. A gente tem discussão normal de família, de colocar os pontos tal, em relacionamento de educação, de filho. Por quê? Porque ele não tenta me convencer de nada. Se ele vai falar, eu falei, amor, essa capa é roxa, laranja e rosa. Ele fala, não acho. Eu acho que essa capa ela é roxa, amarelo e um fux. Beleza. A gente sabe por que tem as maiorias das DRs, das brigas. Porque, cara, não entra em acordo, eu quero te convencer do meu ponto de vista, eu quero convencer do meu. Gente, não existe. Não existe. A minha religião é uma, ninguém vai mudar. É a mesma coisa as coisas que eu acredito. A não ser que é uma coisa que eu não tenho informação. Aí ele vai trazer a informação e falar, beleza, aí eu mudo. Mas só porque é questão de ego, tem que ser assim, porque eu acho, é isso que faz as maiores brigas. Caramba. Ô, tô adorando esse papo. Precisa de mais dicas, hein? É. Esposa em breve entrará em menopausa e acho que Eu não vou nem falar coitado, eu vou falar, sabe o quê? Ah. Coitado. Ah, coitado, gente, pelo amor. Dicas pra eu ser um bom marido. Ó, primeira coisa que eu vou te falar é que a menopausa traz sintomas que vocês nunca vão imaginar. E eu sempre peço, eu gostaria que Deus pudesse dar um dia pro homem de uma cólica menstrual, né, meninas? Um dia de uma TPM, que a gente chora à toa, aquela coisa toda, e um dia com todos os sintomas da menopausa, que são os calorões, que é a falta de libido, que é a insônia, que é a irritabilidade, que é tudo isso. Então, como não tem como vocês vivenciarem isso, eu só digo o seguinte, ouve, faz um carinho e cala a boca. Porque até um eu te amo no meio da crise, ela pode se irritar. Porque a gente fica no estado de irritação, que a gente se transforma. Eu dava berro em casa. À noite eu ia ficando cansada, até porque eu dormia mal, tinha tal da insônia. Aí, cara, qualquer coisa que não dava certo, eu gritava. E lá em casa é todo mundo maravilhoso, porque ninguém puxou a mim. Todo mundo puxou meu marido, calmo, na boa e tal. Então era eu berrando que nem uma louca e os três. E se às vezes eles quisessem falar alguma coisa, não fala nada! Cala a boca! Então, dá amor, ouve e acredita. Os calorões são a pior coisa. A gente está lá no ar-condicionado gostoso. É um calor, é um fogo de 50 graus que te sobe daqui para cima, que a gente faz assim, sai pra lá, desencosta. Você não pode encostar, você não pode estar de mão dada, porque a mão do outro esturrica. Daqui a 3 minutos você está morrendo de frio. Ar-condicionado, pelo amor de Deus, dá cobertor. É isso, esses hormônios que a gente vai perdendo, vai deixando de fabricar, que é a testosterona, a progesterona e estradiol. Eles são os hormônios da mulher. Você imagina, de uma hora para outra não tem mais? A gente vai à loucura. A insônia, às 3 horas da manhã, a gente simplesmente acorda. E é o horário certo, por volta das 3. Você abre o olho, meu amor, você pode fazer uma aula de ginástica, das mais fortes, que você está acordada. Só que o que acontece? Você acorda com disposição. Você não volta a dormir. Como é que vai ser seu dia seguinte? Trevas. Quem aguenta não dormir? Entendeu? Essa irritabilidade que eu falei. E a falta de libido, que foi o que me chamou a atenção. Porque, como eu falei, eu sou completamente alucinada pelo Léo. Ele é Deus no céu e Léo na terra. E falo isso e repito. Estou há 26 anos com ele e vou ficar até o último dia da minha vida. E, inclusive, quando eu tinha 5 anos de namoro, eu fiz uma tatuagem. Não sei se vai dar para ver. Mas aqui tem uma tatuagem escrito Léo. Antiga, já está até feia. Uma amiga minha falou, você é louca? Eu falei, louca por quê? Eu vou ficar com ele até o último dia da minha vida. E eu vou ficar com ele. Só que assim, eu amo, e de repente, de uma hora para outra, já não queria mais namorar. Me dava até irque. Sabe aquela coisa que não
uma coisa louca. Só que eu falava, gente, será que eu estou deixando de amar? Isso traz crises severas em casamento. Porque, claro, que o sexo é importante na relação. Faz parte. Sim. Aí eu olhava para ele e falei, será que eu estou deixando de amar? E eu olhava e falei, não, eu amo ele muito. Admiro, eu acho ele o cara. Ele é o cara. Todo mundo que conhece ama ele. Eu quero trazer ele para cá. Não abre a boca. Ele é muito tímido. Não, ele não é tímido. Ele fala que ele tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Então é bom que eu falo bastante. E aí, ali naquele momento, eu não queria mais namorar. E aí foi ficando uma situação, porque eu fugia. Tô com dor de cabeça, aí bota aquela roupa horrorosa, enche a cara de creme pra deitar na cama. Mesmo assim, o marido vem e quer, porque quando te ama, tá nem aí. Você tá de creme, você tá com o pior pijama de flanela mais feio do planeta. Aí eu procurei na internet, porque, gente, eu entrei na menopausa há 8 anos atrás. Amor, ninguém falava de menopausa. Sim. Esquece. Não tinha conteúdo. Menopausa é a primeira coisa de velha. Eu lembro da vovó falando de menopausa. Entendeu? Então eu fui lá na internet e pesquisei assim. Falta de desejo sexual, falta de libido, eu comecei a procurar. E aí falou para checar a testosterona. Nem falou de menopausa. Aí eu procurei um endocrinologista e fui checar. A minha testosterona estava nula. Nula! A pessoa, imagina um homem sem testosterona. Acabou a energia, não é só a questão de relação sexual, a questão de tudo. Sim. Acabou tudo. Estava nula. Aí ela foi ver, dosar os meus hormônios, eu estava na menopausa. E ali eu comecei a fazer a tal da reposição. E ali, se você for olhar um dos meus primeiros vídeos do meu canal do YouTube, que eu criei em 2018, tem um vídeo que eu faço com a Marilene Saad, com o Estênio Garcia, que eu já falo de menopausa e falo de libido. Aquilo ali no início, não estou querendo me vangloriar nem nada. Naquela época, ninguém assumia. Estou na menopausa, não tenho libido, fujo do meu marido igual o diabo foge da cruz. E foi aquilo que começou a me trazer para esse lugar que eu estou hoje. A minha exposição, mas não exposição à toa. Uma exposição para ajudar os outros e também me curar. Eu falo que quando eu criei o meu... Eu não deixo ninguém falar, né? Caramba, nem deixa você perguntar, coitado. Não, tô adorando, eu não quero nem falar. Quando eu criei meu canal no YouTube, lá atrás, o primeiro foco dele foi despretensioso. Tá. Porque eu estava sem fazer nada, esperando o convite, tal do convite que não vinha, e eu queria fazer alguma coisa para me ocupar, para me sentir útil. Tá. Criei o canal para trazer as minhas dores e trazer entrevistados incríveis que também pudessem contar essas viradas de chave. E aí a coisa começou a acontecer. É o que eu sempre falo de propósito, né? Hoje eu tenho um propósito de ajudar essas mulheres a entenderem que elas não são a idade, que elas têm direito de ser felizes, não importa a idade. Eu conheço, gente, eu tenho um caso. Tem um caso que 2 amigos de faculdade, a mãe de um estava viúva, ela já tinha 60 e tantos anos, o pai do outro, viúvo, tinha 70 e poucos anos, ela falou, vamos fazer um encontro dos nossos pais? Eles se apaixonaram. Que legal. União estável, casados. Ele com 70 e tal, ela com 60 e tal. Então, quando a gente acha que tem limite, que tem idade, não tem, depende do que você acha. Se você acredita que tem idade, porque tá tudo aqui. Sim. Aos 50 anos eu achei que eu estava velha, né? Menopausa, ladeira abaixo, acabou. Aos 58, quase 58, eu me acho tão jovem. O que mudou? Só a minha cabeça. Posso continuar na menopausa ali? Aí você viu testosterona zerada. Sim. E qual que é a solução? Olha só, a partir eu acho que é 40, 35, posso estar enganada, até porque eu não sou especialista, existe um momento que é o climatério, né? É a perimenopausa. Você já vai tendo sintomas. Só que você ainda não está na menopausa. Então, nesse momento, vamos supor, se um dia sua mulher está irritada do nada, ela está maravilhosa, depois já dá um berro, você fala, opa, que berro é esse? Cara, vale a pena ela procurar um endócrino, um ginecologista, porque às vezes já está entrando nesse tal desse climatério que dura até 10 anos. E ela já pode fazer uma reposiçãozinha, de acordo com o médico, tudo bonitinho. Porque a reposição, ela vai te preparando para você não sofrer o que eu sofri aos 50. E hoje em dia já é claro que essa reposição hormonal, antigamente dizia-se que reposição hormonal dava câncer. Foram pesquisas feitas, não sei há quantos anos atrás, completamente erradas. Eles colocaram na pesquisa mulheres com doenças cardiovasculares, mulheres que fumavam. Isso tudo é grupo de... não é legal. Sim. Quando eles foram refazer as pesquisas direitinhas, todas bonitinhas, gente, repito, eu não sou profissional, estou falando do que eu estudo, que eu sei. Reposição hormonal não dá câncer.
Exemplo, a tua mulher tem uma mãe que teve câncer de mama. Tá. Então, a sua esposa tem uma genética, tantos por cento, de ter câncer por causa da mãe dela. Tá. A reposição hormonal não aumenta essa genética. Não aumenta. Por isso que hoje as pessoas tanto falam em reposição hormonal, porque reposição hormonal é vida. Você passa a dormir, você não tem mais calorão, você volta a ter libido, você não fica mais irritada. Meu amor, é o manjar dos deuses. E detalhe, não menstrua mais. O que é coisa mais chata que menstruar, gente? Pelo amor de Deus, eu odiava. Então, assim, você tratada na menopausa é o melhor dos mundos. Claro que cada caso é um caso. A pessoa que, por exemplo, teve câncer não é indicada. A pessoa que tem doença cardiovascular. Tem um grupo que não é tão grande, né, de coisas que podem prejudicar. Só que hoje em dia tem médicos integrativos, né, que podem te dar outras coisas para amenizar. É muito sofrimento. Quantos casamentos acabam? Quantas pessoas saem do emprego porque não fazem reposição, começam a suar, aí fica nervosa, irritada? Ninguém aguenta conviver com uma mulher na menopausa que não é tratada. Sim. E o homem tem muito do que você falou. A gente é insensível, porque a gente não viveu isso. Você falou, né? Cara, quero um dia de cólica pra você entender. Eu acho que é o seguinte, tudo na vida é empatia. Você não precisa viver para entender, né? A gente estava na praia fim de semana, em Búzios, tal, passou uma senhora de uns 70 e poucos anos com um negócio pesadíssimo de empada, cara, e ninguém estava comprando. Eu parei, assim, eu não tô... Gente, pelo amor de Deus, eu só estou contando o que eu fiz. Pode parecer, contando vantagem. Vantagem, vírgula, não é vantagem nenhuma. Eu estou explicando para mim o que é empatia. Eu não preciso ter 70 anos, 80 anos e estar na praia aos 40 graus, carregando um negócio de empada, para entender que aquilo é um sofrimento. Então, eu fiz a minha parte. Chamei ela, estava um grupo todo lá. Falei, gente, quem quer empadar? Eu não quero, não quero. Peguei um tanto de empada, saí cortando no meio, distribuindo, era uma galera. Então, assim, ter empatia, você não precisa sentir. Então, assim, o homem, ele não precisa sentir para ter empatia. Ele simplesmente tem que acreditar que ela está sofrendo. Porque o que eu mais recebo também nas minhas redes sociais é a mulher que fala, meu marido não entende. Meu marido tem a menor paciência comigo. E aí, gente, é uma dor, porque você não está... A gente não está na menopausa porque quer, porque a gente está amando. Não, beleza. Não. É uma fase da mulher e essa fase vai ser para sempre. Acabou, né? O meu ginecologista, que eu amo, o doutor André Vinícius, ele fala uma coisa. A menopausa não é o fim, a menopausa é apenas o fim do seu momento reprodutivo. Mas não é o fim do produtivo. Tá aí, eu na menopausa me transformei, reinventei, cheguei no lugar que eu jamais poderia imaginar. E qual que é o sonho? Tipo... Meu sonho é o seguinte, eu quero levar mais e mais a minha voz, porque eu sei que eu faço a diferença na vida de muita gente, sabe? Semana passada, esse mês eu fiz 100 mil pessoas no YouTube. Cara, eu lembro do número 1, que provavelmente foi meu marido, minha filha e meu filho, né? Mas eu lembro do número 10, eu lembro assim, não da pessoa, mas eu lembro um a um. São 100 mil vidas. São 100 mil pessoas, não são 100 mil seguidores, inscritos. São 100 mil pessoas que, como eu, talvez estejam precisando de alguma ajuda. Eu estou fazendo agora 1 milhão no Instagram. Isso me comove. Não são 1 milhão de seguidores. Tá, tudo bem, são seguidores. Mas você imagina que por trás de cada um tem alguém que está sofrendo? Porque o meu público é 95% feminino e 80% 40 a mais. Por que eles estão comigo? Porque se identificam com as minhas dores e talvez eu possa ajudar de alguma maneira. Então, e eu não estou falando isso da boca fora. Eu tenho medo de parecer piegas essas coisas que eu falo. Sim, mas quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou exatamente assim. Por isso que eu respondo no meu direct todo mundo. Eu respondo. Caramba. Eu. Quero ver uma pessoa que não tenha mandado. Só se ficou perdido, foi um dia que teve 300 e me perdeu. Porque se o meu Instagram... Se a minha rede social é um propósito de fazer a diferença na vida de alguém, eu não posso botar alguém para responder para mim. Eu não posso colocar inteligência artificial. É um propósito. Estou ganhando direitinho? Estou. Mas é consequência do meu propósito. Eu acho que quando a pessoa foca no dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. É o teu propósito, é o teu amor pelo que você faz. Você tá aí me entrevistando. A gente vê o amor que você tem pelo que você está fazendo.
sorriso no teu rosto. É isso que faz a Pô, diferença. você tem muita culpa nesse sorriso, tá? Não é só meu propósito, não. Tipo, você fala de propósito, fala, nossa, Deus está iluminando essa mulher aí, essa mulher é iluminada. E é por isso que eu tô sorrindo. Você é especial mesmo, é muito, muito Não, e legal. eu recebo muito isso no meu Instagram. Outro dia eu postei uma foto linda, que eu tava em Búzios, um sol. Aí eu coloquei, tá lá postado, vocês podem ver. Falei, gente, no Instagram, né? Olha essa luz. Você não tem noção de no direct, no post, mas a luz vem de você, a luz vem de você. Eu fico feliz. Que Porque legal. eu não vejo, eu não acho. Mas se os outros vêm, eu agradeço a Deus, porque isso é bênção de Deus, né? A gente vai ter um capítulo só para falar de Deus e Oba. espiritualidade. Oba. Mas antes eu queria fazer uma pergunta sobre... Quando você abriu o canal do YouTube, você falou, né? Cara, falar das minhas dores, ser transparente, tirar as máscaras. E com redes sociais, tipo, a gente vê, né, todo mundo botando máscara, né? Querendo ser mais popular, coisas assim. E você com filho de 22 anos, deve estar nessa fase ali. Que dica você dá pra eles? Fala, esquece essa máscara, minha filha. Não use, isso é um perigo Na e tal. verdade, é o seguinte, eu acho que a maior dica que eu dou para os meus filhos é o meu exemplo. Primeiro, Por exemplo. eu não uso filtro. Nem stories, nem reels. Não uso filtro. Usei muito tempo e não sou contra. Eu acho que o filtro é uma maquiagem. Tá, beleza. Só que eu estou aqui nas minhas redes sociais para trazer as minhas dores e impactar nas dores dos outros. Eu tenho dores de envelhecer. Eu sei que eu estou bem. Mas eu não gosto de envelhecer. Eu faço procedimento estético, eu pinto o cabelo, eu faço academia de ginástica todos os dias. Eu não gosto de envelhecer. Quem gosta? Ninguém. Mas envelhecer significa que você está aqui. Eu quero ser avó, eu quero morrer bem velhinha, então tudo bem. Mas se eu estou aqui como um processo de autoconhecimento para eu me aceitar, Tá. eu preciso tirar o filtro. Não adianta eu estar lotada de filtro e falar para a pessoa, você tem que se aceitar. Tá tudo bem. Tudo bem que eu faço procedimento estético, gente. Eu não quero parecer uma coisa... que uma coisa não conversa com a outra. Eu faço porque eu não gosto dos sinais do tempo em mim. Eu acho que eu fico feia. E eu tenho condição, graças a Deus, obrigada, meu Deus, porque eu acho que todas as mulheres teriam que ter isso na vida. E o procedimento é caro, nem todo mundo pode fazer. Sim. Acho que todas mereciam. Porque todas, a maioria, se sente como eu. Não gosta dos sinais do tempo. Só que, ao mesmo tempo, eu estou fazendo até a página 2. Eu não coloco boca, eu não coloco preenchimento, eu vou fazendo um botox aqui, uma coisa. Eu fiz uma blefaroplastia há 3 meses atrás, que é a plástica do olho. Eu estava com uma gordura gigante. Sabe quando você acorda com aquele olho empapuçado? Eu fiz. Então, assim, o que eu posso fazer, mas que não mude quem é a Monique na essência, eu faço. Né? Então, assim, eu dou exemplo para os meus filhos. Eu sou de verdade. Sou absolutamente de verdade. Eles sabem, eles me conhecem, eles convivem comigo o dia inteiro. Eu não tento impactar ninguém com a minha vida maravilhosa, de riqueza, porque não é isso. Sim. Eu tento impactar com a vida de verdade. A vida da pessoa que assume que volta e meia tem depressão, eu preciso de uma ajuda do psiquiatra, ajudar a pessoa que acorda angustiada várias vezes do nada. Eu vou dormir bem, acordo uma angústia aqui no peito. Caraca, sabe? Aí o que eu faço? Eu rezo e vou para academia. Porque são 2 coisas que me ajudam muito. Então, os meus filhos são bem diferentes de mim. Ah, são? O meu filho, por exemplo, tem um Instagram fechado, que nunca postou nada. Mas ele fica nos joguinhos. Ele fica nos joguinhos. A gente vai ali, na medida do possível. Eu acho que eu errei, porque eu dei o celular para eles antes dos 10 anos. Acho que errei, mas agora é um erro que eu não consigo voltar atrás. Mas a gente tenta, na medida do possível, ver como é que está a vida. Eles estão bem na faculdade, têm notas boas, são responsáveis, são tudo. Então, assim, mas a gente tenta... A gente fica triste. Sabe que eu vi uma palestra outro dia do Dado Schneider, um cara bem legal. Tá. A palestra dele, o título, O Mundo Mudou, bem na minha vez. E é isso que eu me sinto, porque eu sou aquela menina que foi criada no meio da rua, toda ralada no joelho, não tinha telefone, eu passava o dia inteiro na rua, chegava em casa à noite, alguém me ligou! E, no entanto, hoje as crianças já nascem, meus filhos também, com o celular na mão, não sabem o que é andar de bicicleta, a maioria, gente, a maioria. Sabe o que é ter o joelho ralado? A criança não pode nem cair, que a mãe... Oh! Tô falando
falando besteira? Plástico bolha ali. É, gente, a gente era tudo ralado. Mulherada de 50 a mais, 60 a mais. Era o joelho todo ralado. E que delícia que a gente passou por isso. Só que o mundo mudou. E não adianta a gente querer trazer eles para aquele mundo. Não adianta. O mundo mudou. Bem na nossa vez. Então, o que a gente tem que fazer? É tentar entrar no mundo deles. Porque senão você não tem, ó. Conversa com teu filho. Aqui em casa não joga, não tem celular até os 15. Vai ser excluído da escola. E aí? Você tem que ter o meio termo. Ele não precisa ter um telefone para ele ficar 24 horas por dia. Mas quando todo mundo vai jogar, você pode emprestar o seu para jogar. São os momentos, são horários. Coisas que eu não consegui fazer 100%, tá? A minha filha não é nada viciada. Nada viciada. Mas o meu filho é viciado. Nossa, que doido. No joguinho. Não na rede social. Eles não são com rede social, não. Mas, então, assim, é entender que a gente vai ter que entrar no mundo deles, é uma outra geração. Não tem as gerações? Sim. É uma outra geração. E tentar, na medida do possível, com os seus exemplos, trazer um equilíbrio. Gostei desse exemplo, porque eu fiquei pensando, né? O meu tá com 3 e 8 anos. E eu descobri Deus, a relação mais espiritual, é recente minha, né? E aí eu Mas fico... você era ateu? Eu acreditava em Deus. E só. E ponto final. Mas, tipo, você acredita em Deus? Acredita em Deus. Mas ele era top 5, sabe? Tipo, era carreira, dinheiro, status, poder e Deus. Pra mim, ele é top 5 também. Só que é 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, ele é legal, todos os tops. Que legal. Aí depois que, né, aconteceu os BO na minha vida, inverteu, né? Cara, é Deus. Você viu que ele existe. E que ele tá do seu lado. Ó, e ele é gigante, é lindo. E aí, dica pra mim... Essa paixão é maravilhosa. É isso, é isso. Que quando você tem fé, acabou. Ninguém te diz mais nada. Eu tô bem assim, eu tô do tipo... Que legal. Cara, pode discordar e tal. Mas aí eu fico na dúvida. Tô engateando, tá? Aí eu tô pedindo dica mesmo. Como que eu exerço esse exemplo pro filho do tipo, cara, ó, é Deus. Não é status, não é poder, não é dinheiro. Olha só. Isso é muito importante, você ter a faca e o queijo na mão, como dizia a minha avó no século passado. Por quê? Eu estudei em escola católica, tá? No Notre Dame, aqui no Rio de Janeiro. Eu cresci com isso. Por exemplo, a gente reza o terço, eu coloco as músicas que eu ouvia na escola. Só que os meus filhos não foram para a escola católica. Tá? Eles estudaram na escola alemã, eu queria que eles falassem mais idiomas, tanto que os dois falam alemão fluente, inglês fluente, eu queria... que esse mundo doido que vem pela frente. O que eu preciso preparar meus filhos? E aí eu sinto essa dor. Eles acreditam em Deus e ponto. E eu peço muito a Deus, a minha Nossa Senhora, que eu amo, a Jesus, que dê um sinal, como te deram. Porque se eu não tiver um sinal para eles verem, vai ser difícil eu ficar falando na cabeça. Então, eu tenho que exercer. Por exemplo, se você quer que os teus filhos tenham essa fé, porque a vida é muito diferente com fé. O ideal seria colocar numa escola religiosa. Entendeu? Eu digo isso porque eu vejo lá em casa. Eu não consegui com os meus 2 filhos. Eles acreditam até... Ok. Sabe? Eles não entendem o poder de uma oração. Eles não entendem o poder de um terço. Gente, minha mãe sempre falou isso comigo. Monique, você não tem noção do poder de um terço. Desde que eu comecei a rezar o terço e pedir, e agradecer, e pedir, no caso, né, eu sou católica, eu peço a Nossa Senhora que interceda por mim junto a Jesus. Então, assim, a minha vida mudou. Primeiro que o terço, eu não sou de meditar, eu não sou essa pessoa zen que tem 1000 maneiras de autoconhecimento, eu não consigo. Sou ligada no 200 e nem 20, 300. Então, eu precisava achar uma maneira de me conectar comigo mesma, porque senão eu estava enlouquecendo. Quando você falou de rede social, que eu falei a gente também, estava me dando uma ansiedade gigante. Eu estava ficando muito ansiosa, porque eu trabalho com rede social. Eu crio conteúdo, eu vejo... também. Exatamente. Cara, eu estava ficando com ansiedade, estava me fazendo mal. Eu falei, cara, eu preciso parar. Como que eu vou parar? Cada pessoa encontra a sua maneira. Sim. Tem gente que vai para a natureza, tem gente que medita, tem gente que faz yoga, tem gente que faz... Enfim, tem 1 milhão de maneiras. E eu não conseguia enxergar a minha. A única maneira que fez eu parar, me conectar, quando eu estou, por exemplo, comigo mesma, quando eu estou ansiosa, se eu rezo o terço e eu respiro, a respiração é tudo, né? Você vê, a gente está nervoso, a respiração ela muda o tempo inteiro. Então, se você consegue controlar
a respiração, você consegue controlar um pouco as suas emoções. Sim. Então, quando eu estou rezando o texto que eu fico respirando, eu vou acalmando e eu saio do meu terço muito mais calma, entendeu? Então, assim, eu acho que você precisa falar. Você pode comprar livrinho das parábolas, de Sim, tudo, sim. de forma lúdica. Você pode contar a história de Jesus num livrinho de forma lúdica. Olha que bacana. Entendeu? Enfim, eu rezava com as crianças toda noite antes de dormir. Depois, não quero. Beleza, eu não poderia ter parado nunca. Rezar toda noite. Aquela ali, a Vitória, com 2 anos, eu tenho vídeo dela rezando Ave Maria comigo. Bonitinha. Bonitinha. Só que eu parei. Claro que ela sabe rezar Ave Maria, óbvio. Ela diz que de vez em quando ela E aí, reza então, e tal. mesmo se ela pedir, não quero, não, mas eu vou rezar com Não, mas você. é legal, filho. Vamos rezar. Trazer Papai do Céu para perto da gente. Claro, cada um com a sua linguagem. Mas você vai insistir nesse aspecto, de uma forma lúdica e indireta. Porque forçar, obrigar, às vezes a criança até cria um irque, né? Sim, sim. E você falou no início sobre vazio, né? Sobre... e aí eu fico pensando do tipo, a sociedade é mais... A vida é mais pesada para as mulheres, minha opinião, tá? Porque além de... agora tem que ter carreira, mas tem que ser bonita, tem que ser malhada, tem que cuidar de casa, tem que ter não sei o quê. E aí, essa vida profissional... Como a mulherada fala, são muitos pratinhos, né? Muitos pratinhos. E aí chega né, a fertilidade da mulher também tem uma idade, tem um range ali, né, menor também, né? Chega perto dos 40, você perde. E aí 50. Perto dos 50, você perde. 50. E aí eu vejo que algumas mulheres dedicaram tanto na profissão, né, para poder progredir, e aí quando chega lá nos seus 40, 50 anos, não tiveram filhos. Isso causa um vazio. Que você diria, assim, para elas? Eu acho que a gente volta naquele assunto da responsabilidade pelas suas escolhas. Entendeu? Porque ela se dedicou ao trabalho a vida toda, porque talvez tenha precisado, ou quiser, mas ela optou por não ter filho. Então, lá na frente, às vezes, é mais difícil. Então, assim, às vezes não encontrou um parceiro. A gente está falando aqui no caso, outra coisa. Você não falou que a pessoa que não encontrou. Você falou uma pessoa que se dedicou ao trabalho, não quis ter, e aí quando chega. É escolha. A gente tem que ter muito cuidado, é o que eu falo. As escolhas me levaram para o fundo do poço, muitas vezes. Muitas. Então, tem que pensar. Cada escolha que você faz vai ter uma consequência. A tua vida hoje está, show de bola. Às vezes uma escolha te tira daquele lugar, vai lá para o fundo do poço. A gente tem que entender, toda escolha tem uma consequência. Você tem que pensar. É fácil? Não é fácil. Muito fácil você falar, né, Monique? Aos quase 60, demorou a vida inteira para aprender. Mas aprendi. Queria ter aprendido antes? Queria. Hoje eu penso muito, porque eu sei o que é escolher inconsequentemente. Entendeu? Então, eu acho que hoje as pessoas hoje tem muita mulher que não quer ser mãe. Né? Muito, e beleza. Né? Tá tudo bem, quer focar no trabalho, num relacionamento bacana, poder viajar, Maravilhoso. É a questão das escolhas. Só pensa lá na frente. Você está preparado para não ter ninguém? Porque eu acho que a velhice, eu fico pensando na velhice, esse é o meu ponto de vista, né? Às vezes as pessoas podem falar, não concordo, beleza, não tem problema. Mas eu não quero estar velhinha sem ninguém. A minha mãe faleceu, eu vi o que eu fui importante na vida dela, como foi bom ela me ter, como eu teve amor, carinho, dedicação até o último segundo, levei para morar comigo. Aí eu fico pensando, caramba, imagina você tá velhinha precisando tanto como minha mãe precisou e não tem um filho para falar, eu tô aqui, mamãe. Fazer por ela tudo que ela fez por mim. Eu falo isso pro meu filhote, né? Os dois, né? Tipo, filho, o segredo da vida é amor. Não é carro do ano, não é ter a casa dos sonhos. Porque eu vejo um monte de gente da minha idade, né? Que tem carro do ano, tem tudo e tá triste. E tem gente que tem muito menos, mas tem amor e tá com Deus, tá feliz demais. Por que isso? Porque a gente só entende, a gente demora para entender que a felicidade não tá nas coisas externas. Eu conheço um monte de gente, milionário, e não é feliz. Por quê?
Outro dia eu vi uma entrevista de um desses milionários dos Estados Unidos. Não, o cara é um coach dos milionários. Ele falou, é incrível. A meta do cara é ter $1 bilhão. É gente grande mesmo. Quando chega, não, já passou. A alegria, ó, já foi. Agora eu quero 2. Então é isso. E eu não estou falando que eu não sou assim. Até porque eu não sou perfeita. Eu também fico com expectativas de coisas. Só que eu tenho percebido que eu tenho tido umas expectativas de algumas coisas. Aí eu rezo, peço. Aí a coisa acontece. Legal. Comemoro. Agradeço. Obrigada. Cara, no dia seguinte eu já estou pensando em outra coisa que eu quero. Isso é o perigo. Porque a gente não é feliz nunca. Eu tenho tentado me policiar. Eu ainda não sou essa pessoa que me basto com amor. Eu ainda boto a minha felicidade na mão de muitas coisas externas. Mas eu sei que não é isso que vai resolver. E o dinheiro seduz, né? Tipo... Cara, é uma delícia você poder viajar. É uma delícia poder ter uma roupa bonita. É uma delícia você poder ir no salão de beleza, ter o dia de princesa. Quem não gosta? Falar que não gosta é difícil. Sim. Entendeu? Mas não é isso que vai resolver. Você vai chegar em casa linda, maravilhosa, e você vai falar, queria comprar aquela bolsa. Queria viajar com meu filho. Não para, né? Sim. Tem Existe hoje ciência da felicidade, né? Que é até em faculdades, cursos, fora e tal. E uma vez falaram uma coisinha que é o seguinte, a ciência da felicidade. A felicidade é como uma pizza. 40% dela é genética. Tá. Ou seja, você tem na sua genética a felicidade. É o caso que a gente está falando. Tem gente que tem tudo e vive depressivo. Essa pessoa não tem a felicidade na genética. 10% da felicidade é referente a coisas externas. Quero o carro. Chegou o carro. Curtiu. Amanhã você quer outra coisa. E 50% da felicidade, gente, isso eu li, tá? Eu não sou especialista da felicidade, eu gosto de falar para parecer... 50% da felicidade ela é aprendida. Você consegue aprender a ser feliz, apesar das dores, dos percalços, de tudo que tem na sua vida. É isso que a gente tem que focar. Aprender a ser feliz. É fácil? Eu acho que é quase impossível, mas a gente tenta. E a outra frase que eu falava pro meu filho é, filho, a vida é maravilhosa, porque ele reclamava de qualquer coisinha, a vida é maravilhosa. Aí, com o tempo, eu falei, filho, eu errei a frase. A vida é difícil, mas é maravilhosa. Perfeito. Porque sempre vai ter os percalços, a gente... Para todo mundo. É isso. Para todo mundo. Eu falo às vezes assim, alguém disse alguma vez para você na sua vida que seria fácil? Porque para mim ninguém disse. É a gente que, através do nosso caminho, que a gente vai facilitando e abrindo portas. É isso. Com muito comprometimento e disciplina. Eu descobri que a disciplina transformou minha vida, tá? A disciplina, impressionante. Porque você fala que quer, e não muda. Quando você foca no que você quer. Foca e vai. Você é disciplinado e não para. Caiu, levantou e segue, vai, as coisas acontecem. Disciplina transforma. E resiliência também, porque resiliência é aquela coisa de você cair, levantar e não desistir. Não desistir. Porque no primeiro percalço você desiste, amor, você não vai chegar nunca a lugar nenhum. É isso. E saber que... tô falando de Deus direto, mas é porque eu gosto mesmo. Isso, uma coisa que eu falo é, mesmo nos percalços, você não tá sozinha. Deus tá lá te ensinando. Não tá. E... É o que eu falo, quando eu sofri tudo que eu sofri, na época eu não entendi. Sim. Você se sente até injustiçado. É, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço, exatamente. Gente, mas foram todas aquelas dores, foi tudo aquilo que me trouxe o melhor momento da minha vida. Então a gente tem que aprender. Tudo bem, tá sofrendo, chora, dói, gente, dói. Não tô falando para não sofrer, só que tenta entender para onde aquilo pode te levar, entendeu? O que você pode usar daquilo para... Foi o que eu fiz. Legal. Eu me aproveitei de momentos de dor para trazer esse conteúdo hoje e ajudar outras pessoas. Oh, que legal, que legal. Agora vou jogar um joguinho com você. Oba. Está pronta? O joguinho se chama Conversinhas. Conversinhas é a fábrica de soluções de neurocientistas e pesquisadores para promover o que é importante na vida. O que é importante na vida? Relações humanas, ter conexão. Então, isso daqui é focado, né, em pessoas mais velhas para ter conexão com as famílias, com os amigos e tal. Tem 4 temas, você vai tirar uma cartinha de cada tema, tá? Beleza. Primeiro tema, sonhos e planos. Segundo tema, memórias. Terceiro, sabedoria. E o quarto é gratidão. Aí eu vou te dividir agora primeiro em sonhos e planos. Você vai tirar uma cartinha e aí lê para mim. Qual sonho você ainda não realizou, mas gostaria?
Porque meus sonhos não são tão grandes assim, né? Deus é tão bom, eu tenho realizado. Deixa eu pensar, o que que eu gosto, o que que... Poxa, Que legal. E aí você vai perguntar pros seus filhos também. Tipo, cada um fala o seu. fazer uma palestra para milhares de pessoas e poder tocar o coração, porque a mulherada sai chorando, a mulherada sai emocionada, tocada. Acho que isso, ter a oportunidade de falar para muita gente, muita gente. Deus te abençoe. Isso é lindo. Agora, segundo, baseado em memórias. Essas coisas de surpresa não vale. Pra mim também. O que mudou na sua rotina nos últimos 6 meses? A oração. Eu fui criada num ambiente católico, eu rezei e tudo, mas eu parei durante muito tempo. Tá. Quando eu comecei a ficar muito, muito, muito ansiosa, que eu voltei a ir à missa aos domingos e rezar o terço todos os dias, é o que mudou na minha rotina. E deve ter isso uns 4, 5 meses. A oração que entrou como o meu método de autoconhecimento, de eu ficar comigo mesmo, o tal do mindfulness, né? Ficar ali naquele momento presente. E uma pergunta, porque minha esposa, ela teve criação católica e ela falou, eu era próxima, me afastei, agora estou próxima. Eu já era mais distante, estou me aproximando agora. O que faz tá próximo, mas você se afasta, mesmo tendo fé, acreditando, você acaba se afastando? Cara, eu não sei. Eu, na verdade, até os 20 anos eu era de missa, rezar, tudo. A vida, esses meus buracos, esses fundos do poço foram me afastando, afastando, afastando. Fiquei um tempão. De repente, de uns 6 meses para cá, 5, talvez eu voltei com uma força danada, minha vida começou a dar muito mais certo, as coisas começaram a acontecer. Eu me afastei por causa dos fundos do poço. Eu me senti abandonada. Então, como se não adiantasse rezar, porque eu já estava abandonada no fundo do poço. Acho que para mim foi isso. Assim eu vou chorar. Mas tô segurando aqui. Pegou esse daí. Pelo que você é mais grato na sua relação com a sua família? A cumplicidade e a verdade. A gente fala sobre tudo, eles contam, eles me falam tudo. Claro que tem os segredinhos, ela tem 22 e 20 anos, mas assim, a gente tem uma relação tão sólida, de tanta harmonia, de tanta cumplicidade, tanto amor. Eu sou grata, eu agradeço todos os dias, sabia, essa família que Deus permitiu que eu construísse. E aquilo que você falou, né? Você tem que dar o exemplo, né? Você não pode... Eu e meu marido, a gente dá muito você e seu exemplo. A marido. gente trabalha muito, a gente conversa muito e a gente dá o exemplo. É Acho que tem funcionado, que continue assim, meu Deus, que eu continue merecendo. E agora de saber... Nossa! Eita! Tudo que a gente já falou. Então, quer pegar... Como que a espiritualidade ou fé impactaram na sua jornada? 100%. É isso. Todo esse lugar que eu cheguei agora, se não fosse essa minha conexão com Deus, a fé que eu tenho, que eu acredito piamente, tenho certeza quando eu falo. Eu converso muito com Nossa Senhora. Quando eu rezo para ela, quase que eu vejo ela na minha frente. Eu bato o papo como se ela estivesse ali, eu tenho certeza. Isso impactou tudo para eu chegar até aqui. Não tenho a menor dúvida. E eu vou te fazer uma pergunta agora, porque eu tô sentindo isso na minha vida, que é bem recente, né? Mas é meio que na minha época, né? Falar de Deus era meio tabu, porque tinha muito vem o chato de Deus, né? Vem o chato falar de religião, né? Fica muito assim. Era. E eu sinto que agora que eu falar de Deus, eu lesionei uma área aqui no cérebro, que ela tira o filtro social. Então eu falo o que eu quero. Eu não fico lá, o que a Monique vai achar? Mas isso é a área frontal. É a área frontal, que aí... Tanto que a demência frontotemporal, ela afeta aqui na frente e ela atua ela prejudica a questão do filtro. Aí eu meio que não achei que você tá sem filtro, não. Agora eu tô melhorando, já faz um tempo. Mas o ponto é, eu falo de Deus pros meus amigos, né? Tipo, Deus, né? E eu perco amigos. Do tipo, porque realmente é um tabu. Ih, tá falando de Deus, vai querendo, não sei o quê. Passar. É isso que eu quero que você me fale. Dane-se. Amigo que amigo não vai se afastar de você porque você fala de Deus, desculpa. Amigo de verdade? É claro que você não vai falar disso o tempo inteiro. A gente tem que ter assunto para conversar com os amigos. Sim. Agora, gente, eu falo Amigo pra que caramba, eu rezo o texto, eu falo não sei o quê. Se a pessoa achar que eu tô chata, tudo bem, tá tranquilo. Mas amigo? A gente tá falando de amigo ou de colega? De amigo. Pô, amigo de verdade que fica sem paciência com você porque você mudou, tem que te admirar, tem que achar, cara, que máximo.
Que jornada bacana, que ele está indo. Dói. Mas hoje em dia, quando eu estou envelhecendo, eu estou muito mais seleta. O meu grupo de amigos hoje é bem menor. Eu conheço todo mundo, me dou bem com todo mundo. Eu tenho um colega, todo mundo, eu me dou bem com o mundo. Mas amigo, ai, é cada vez mais aqueles que têm a ver comigo, que gostam do meu jeito, que respeitam o meu jeito, eu respeito deles, entendeu? Sim. Agora, se é isso que está fazendo sentido para você, você vai deixar uma coisa tão importante, que pode mudar a tua vida. Você vai deixar de falar nisso porque amigo está de saco cheio. Entendeu? Às vezes também a vida da gente muda, né? Sim. Vão mudando os caminhos. Sim. Coisas que você focava, que você priorizava, você não está priorizando mais. Pode ser que você esteja priorizando outras coisas. E às vezes esses amigos eram daquele outro momento. Sim. Então tudo bem, sabe? Você começar a participar de encontros, conhecer pessoas que estão na mesma vibe que você vai poder falar o que você quiser e aprender. Às vezes a vida faz isso. Faz, né? O que te conecta aqui, de repente você olha e fala, que papo chato aquele povo. Acontece também. O que fazia sentido para você não faz mais. Não e tá faz tudo mais, bem, né? vamos procurar então. Você deve procurar um lugar para você frequentar, que tem a ver com o que você acredita. Sim. Você vai achar lugares incríveis, pessoas incríveis, vai fazer amizade nova que vão fazer muito mais sentido para você nesse momento agora. É isso. E aqui eles estão lá, você vai encontrar de vez em quando. E tá tudo ótimo. É isso. E não tem idade pra fazer amigo, né? Tipo, amigo só faz quando é jovem. Não. Não, esquece. Você pode fazer os melhores amigos da vida, de infância, quando você está mais velho. Você está com quantos anos? 45. Você é muito novo. Você é um garoto, um menino. Tem cara de 32. Mas tudo bem. Pode fazer amizade o resto da vida. A gente pode fazer amizade até o resto da vida. A gente pode casar e descasar quantas vezes quiser, largar o emprego quantas vezes quiser. Tem que fazer o que... Gente, a vida é uma só. E ela passa muito rápido. A gente não pode ser irresponsável. Fazer as coisas de qualquer maneira. Sim. Tudo tem que ter uma decisão, ter estratégia, pensar direitinho para você não fazer uma loucura. Não quero mais esse emprego. Sai, tá bom, tem que pagar teu aluguel, tuas contas mês que vem. Entendeu? Então, eu acho que dentro de um planejamento, você pode fazer tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Mas que seja planejado para você não se arrepender depois. Por que eu fiz isso? Claro, não planejou, foi fazendo, como a mamãe dizia, fez para os cocos. Na época que eu antigamente falava isso. E, não faz nada para os cocos, não. Os cocos é de fazer de qualquer jeito, entendeu? Entendi. E você já deu várias dicas. Eu posso te pedir uma última dica, mas agora para mulheres que querem viver um momento de transição. Que dica você daria para elas? Não é fácil. Porque mudar, transição profissional que você fala. Transição de qualquer vida, coisa. desde relacionamento e... Mudar não é fácil. Imagina, você come a vida inteira o mesmo tipo de alimento. Aí você vai no médico, o cara fala que você está com sobrepeso, com colesterol alto, com triglicerídeos, não sei o quê. Você tem que mudar. É fácil. Toda mudança é difícil, porque você tem que deixar uma coisa que você está acostumada, que você fez a vida inteira para fazer uma nova. Sim. Então, vai ser difícil. Vai ter medo? Vai. Toda mudança te dá medo de... E se não der certo? E se... Será que não é melhor ficar quieta no mais ou menos? Para não correr o risco de me frustrar? Sim. Vai faltar coragem. E aí a pessoa fica esperando a coragem vir. Aí eu falo, a coragem não bate aqui na porta não, amor. Você tem que achar essa força que você tem, porque a gente tem uma força fenomenal. E eu sou super a favor das transições. Eu conheço pessoas que fizeram mudanças na vida e estão mais felizes do que jamais foram. Transições que elas mesmas fizeram ou que obrigaram a fazer. Por exemplo, o marido de um casamento de 30 anos abandonar a esposa. Aí essa quase morreu e hoje fala, meu Deus, obrigada, meu Deus. Então, assim, é difícil. Sempre vai ser difícil. Não espere que vai ter uma rota mais fácil. Vai ser difícil. Agora, se você... Por causa das dificuldades, por causa do medo, por causa da falta de coragem, às vezes falta de dinheiro. Mas eu não sei. Te parar, você vai ficar no mesmo lugar. E as pessoas têm esse hábito, já reparou? Sim. As pessoas se acomodam. Tá maravilhoso, beleza. Tá uma M, se acomoda. E não dá para acomodar. Porque a vida passa rápido. Cara, por que a gente não merece ser feliz? Porque cada um de nós não tem esse direito. Direito tem. Mas não vai cair do céu. Então, quer fazer uma transição de vida? Crie as suas estratégias. Coloca no papel o que é possível, o que não é possível. Possíveis consequências para você entender onde você está.
E amor, aquela frase que você deve ter visto que eu falo no meu Instagram, não sei se você viu, só vai. Só vai. Porque repito aquela coisa, se você não fizer, ninguém vai fazer. Aqui, ó. O dia, a virada de chave, o dia em que parei de esperar. No meu caso, foi esperar os convites. Mas no caso de quem está vendo a gente, é esperar alguém te convidar para o emprego, é esperar alguém melhorar para ter uma relação bacana. É ficar esperando. Para de esperar que sua vida vai transformar. Vai doer? Vai. Vai cair? Vai. Vai ser fácil? Não. Vai pensar em desistir? Vai. Mas, amor, só não chega lá quem desiste. Às vezes é importante falar aqui. A gente quer ir por um caminho. E, de repente, esse caminho está difícil. Você também não tem que ficar batendo cabeça. Já viu que não vai dar. Muda a rota. Sabe? Às vezes você não vai chegar aqui por aqui, mas você vai dar uma volta, vai abrir uma porta. Ah, mas essa porta eu não quero, mas essa porta pode ser a porta que vai te levar para lá. Muda a rota. Vai fazendo o que faz sentido para você. Você merece ser feliz. Não esquece isso. E uma coisa que eu gosto de falar. A gente precisa lembrar de tudo que a gente já fez até aqui. Olha a nossa vida. Olha o que a gente já passou. Eu não tenho dúvida que todo mundo sofreu, ralou. E vai achar agora que não dá mais? Lembra da sua essência, da sua força, do que você já fez, do que você já aguentou. Você dá conta. Anotei aqui, hein? Direito de ser feliz todo mundo tem, mas não cai do céu. Eu adorei. Não cai do céu. E Foi dá demais. trabalho. Cobrar esse direito dá trabalho. É. Mas eu não abro mão mais. É isso. Eu entendi que eu sou merecedora de tudo o que eu quiser, desde que eu me comprometa com essa decisão e corra atrás e não desista. Nossa, que Hoje, legal. isso tudo que eu falo hoje, eu falo muito feliz, porque eu não era assim. Há 7 anos atrás, eu era uma atriz esperando um convite, o momento de explodir, de arrebentar, de ter um papel. 7 anos depois, eu não dependo mais disso, né? Sou jornalista pós-graduada em psicologia positiva, sou palestrante, sou influenciadora, sou embaixadora de marca, sou escritora, participei de um TED Talks, com a minha palestra sobre etarismo, ou seja, como é que eu mudei tudo em 7 anos? Isso tudo que me fez toda essa mudança de pensamento, acreditar na minha capacidade, é que fez chegar aqui. Senão eu estava lá, esperando a Caiu do Globo céu. me chamar. Tem uma novela nova, Caiu do Céu, você quer ver? É Então? isso. É isso. E hoje eu não dependo mais. Gostaria de voltar? Se for um personagem legal, um desafio, eu volto feliz. Eu sou atriz, está na minha essência. Mas eu não preciso mais. Que legal. Ô, Monique, obrigado demais pelo papo. E para celebrar e para agradecer, a gente trouxe um vinho da França para você comemorar com o Léo. E aí? Oh, que alegria. Sério? Vou ganhar um vinho? Oxe, é lá da França, porque me disseram na loja, né, vinho, ponto, falou, não, Meu Deus! a França é a origem dos vinhos. Eu não sabia não, tá? Eu achava que era Itália, sei lá. Maravilhoso! E Eu vou aí? te falar quem vai amar. É o Léo, né? É. Nossa, o Léo ama. Eu vou tomar uma tacinha com ele, mas Convence ele vai o Léo que ele... eu não, vou você tomar podia uma falar taça mais. e ele vai tomar o resto. Que beleza, obrigado demais. Obrigada a você pelo convite. Que lindo, que papo gostoso. Espero que eu tenha trazido alguma coisa bacana aí para os seus gigante. seguidores, que o pessoal goste. Sim, não, você fez bem pra alma. Isso é bom. Amém. Que Tamo Deus junto. continue nos abençoando e te abençoe, tá? É isso, amém. Vamos que vamos. Obrigado. Obrigada. Ah, que legal. Foi ótimo, gente.